Entre as notícias de hoje tem uma que mexe com o bolso do consumidor e nós estamos sempre atentos a isso aqui na Rádio Bandeirantes. A decisão da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que pela primeira vez interferiu diretamente na relação entre clientes e operadoras de planos de saúde. Em uma reunião extraordinária realizada nesta sexta-feira, a agência proibiu a aplicação de reajuste anual e por faixa etária em todos os planos e seguros vendidos no país, individuais e coletivos, com aniversário entre setembro e dezembro. Por isso, fica aqui a informação relevante para o nosso ouvinte de que não haverá reajuste nos planos de saúde neste mês. Foi uma decisão tomada pela ANS, depois até de uma reação do deputado Rodrigo Maia, que falou a respeito do movimento de alguns planos de saúde que estavam reajustando os planos em até 25%. Foi isso aqui o que disse o presidente da Câmara. Não dá para um plano de saúde que transferia aos seus prestadores de serviços antes da pandemia 85% das suas receitas e por causa da pandemia, porque reduziu a demanda por serviço, reduziu para 60%, que a inadimplência cresceu menos de 2% porque as pessoas não tiveram coragem de deixar de pagar o plano de saúde. Aumentar em 25%, eu acho que é um desrespeito com a sociedade. Não, e é isso mesmo, né? É isso mesmo. A gente aplaude aqui a postura do presidente da Câmara, a sensibilidade do presidente da Câmara. Está espaçoso nos últimos dias, hein, Agostinho? Tá, né? Ele está ocupando os espaços vazios. É verdade, e ele ocupou um espaço vazio grande deixado pelo Senado depois da derrubada do veto do presidente ao reajuste do salário dos funcionários públicos, não é? É verdade. E ele aí apareceu e, enfim, político tem que, de fato, aproveitar essas oportunidades que se abrem de vez em quando. E às vezes... E o bom político detecta essas oportunidades, né? Lógico, Agostinho? e às vezes as causas são justas, nobres, outras vezes nem tanto. Dessa vez, acho que não há dúvida de que é uma causa muito justa. O que disse o presidente da Câmara é verdade. O argumento eterno dos planos de saúde, de que tem que aumentar os preços, porque o número de consultas aumentou. Nesse caso, não se justifica. A pandemia, nesse caso, escancarou que não é verdade. Esse discurso que vale às vezes, dessa vez não vale, porque as pessoas, como disse o presidente Rodrigo Maia, não foram aos hospitais. Muitas não foram, até que tinham necessidade de fazer exames e tal, não foram com medo do vírus, né, Thaís? Então, as consultas caíram e as pessoas, pelo menos a maioria esmagadora das pessoas que têm plano de saúde, apesar disso, mantiveram, apesar das dificuldades, fizeram questão de pagar o valor do plano de saúde, para não perder esse benefício. Então essa conta aí, que os planos de saúde utilizam desde sempre, dessa vez não colou. Então a gente vai ficar sem aumento, pelo menos pelo prazo de 120 dias. Sabe, Agostinho, que eu sempre vejo com muita reserva quando há uma interferência ali clara nas relações de consumo, não é? Porque se a gente defende que deve haver um equilíbrio entre o que é oferecido e o que é consumido, intervenções que já foram feitas pelo governo muitas vezes se mostram desastrosas. Se a gente lembrar, por exemplo, da tal da tabela do frete depois da greve dos caminhoneiros. O governo tinha um problema, era o governo Temer à época, a greve que não terminava, que estava levando o país ao desabastecimento, derrubou o PIB no momento em que a economia começava... Quantas vezes a gente fala isso, né? A economia começava a se recuperar e aí vem alguma coisa, né? Dessa vez foi a greve dos caminhoneiros e o governo cedeu a muita coisa. E cedeu, por exemplo, a essa pressão para que houvesse uma tabela decretada pelo governo para dizer quanto custa o frete de um lugar até o outro. Não deu certo, é claro, isso aí foi para a Justiça, o Supremo acabou também mexendo, mas não deu certo, porque não funciona desse jeito. Agora, num momento como esse, tem que haver, a gente espera que haja pelo menos, não sensibilidade, porque não é essa palavra, mas compreensão do que acontece, né? Não adianta ficar aumentando, porque as pessoas não vão conseguir pagar. E a gente vai ter que acompanhar, por exemplo, não só na área dos planos de saúde, mas o que vai acontecer também com os grandes preços da economia, não é? Por exemplo, transporte público. Nesse ano não tem reajuste, não é por causa de pandemia nem nada. É que em ano de eleição municipal nunca tem reajuste do transporte. Agora é só lembrar um pouquinho na memória, né, Agostinho? Prefeito novo toma posse, em janeiro, qual que é a primeira decisão? Reajuste de tarifa de ônibus. E aí o metrô vem junto. Faz isso porque já foi eleito, tem anos para diluir o desgaste. Como é que vai se comportar agora a nova gestão da prefeitura, seja o prefeito quem for, em relação a isso?
É um preço muito sensível. Outro preço sensível, mensalidade escolar. E aí é uma discussão também das mais interessantes, não é? Porque já vão chegar as rematrículas de um ano que nem houve, e vai haver rematrícula. Seguidamente, as escolas têm praticado uma política de preço de reajuste acima da inflação, não é? Fazem uma conta própria ali. Os pais fazem das tripas coração para conseguir manter o filho na escola particular, aqueles que podem, e vão engolindo esses reajustes. Escola vai tentar reajustar preço, será, nesse ano? Se tentar, o pai vai concordar? Como é que vai ficar? São questões, né, Agostinho? Porque salários foram reduzidos de forma geral. Quem tem o seu negócio, o seu comércio, a sua indústria, ali a sua atividade privada, também viu as suas margens despencarem, isso quando não teve prejuízo. E aí é difícil absorver um reajuste de custo, né? Agora você falou que não é questão de sensibilidade, que não é essa expressão, né? Que a gente está falando, enfim, de negócios, enfim, atividade econômica, no final das contas, né? Tanto no plano de saúde quanto nas escolas e tal. Eu lamento que seja isso, eu até concordo com você, mas eu lamento aqui, eu quero dar uma de romântico, e acho que um empresário que se dedica à área da saúde, né, normalmente o dono do plano de saúde, XYZ, ele é médico, ou ele tem no corpo diretivo médicos, é natural que seja assim. Como também em qualquer colégio particular, você tem educadores, você tem professores. O cidadão era professor, de repente montou a sua escola, fez uma rede, virou uma potência. É assim que funciona normalmente. Então eu gostaria que aquela chama do médico, aquela chama do educador, que se transformou num grande empresário, que ela continuasse acesa, que ele percebesse que ele não está tratando de outra coisa que não seja um bem essencial, que é a educação, que é a saúde. Eu lamento profundamente que essa falta de sensibilidade seja a regra e não a exceção. Agora, tudo isso acontece também, né, Thaís? Porque as pessoas não podem contar com o serviço público, né? Não podem contar com o serviço público. Então, quem tem uma graninha a mais, não estou falando do grande mega plus endinheirado, não estamos falando de milionário aqui, estamos falando de gente de classe média, remediado, que quando consegue, arruma uma vaga numa escola particular para o filho, que quando consegue, tem que fazer o seu plano de saúde porque não confia no serviço público, né? Apesar do SUS, nessa pandemia, ter mostrado ainda que tem o seu valor, e aliás, muito valor. Mas é isso, se a gente tivesse plano de saúde só para quem quer ter mesmo, eu quero me internar no hospital top, lá na ala presidencial, tudo bem, né? Eu quero que meu filho estude e entre em Harvard, tudo bem. Mas não é isso, né? São pessoas remediadas. Então eu lamento muito que os planos de saúde, como regra, e as escolas particulares também tenham perdido essa sensibilidade, viu, Thaís?